Esse vídeo será o vídeo 6.1 e 6.2. O vídeo número 6, que eu já enviei aqui no YouTube, eu tive que continuar no Face. Ele tá lá no Face como 6.1. Eu explico por que eu tive que... Foi interrompido aqui o número 6 e eu tive que continuar, eu explico. Quem tiver Facebook, por favor, procurem no meu perfil, procurem no meu Face, e o número é 6.1 e lá eu explico. E agora eu vou continuar. E falando de família, no vídeo número 6 eu falava de família, né? E família de Deus. Os espíritos baixos, eles não aceitam a união, o jeito de viver das famílias de Deus. E trabalham para destruírem as famílias de Deus, por não conseguirem viver em paz como essas famílias. Nós buscamos viver e fazermos por onde? Eu me considero, sim, família de Deus. E quem conseguir ler sobre todos os assuntos, entender, montar o quebra-cabeça, interpretar, buscar ajuda, vai também identificar se você é família de Deus ou você é realmente os povos antigos, esses escravizadores que estão ainda hoje querendo tomar o poder. E se tem alguém aí que faz parte desse povo que ainda quer tomar o poder, fiquem logo sabendo. A intenção é que vocês acabem, que vocês não tomem mais poder nenhum, ou vocês se redimem, ou vocês procuram buscar onde está o problema de vocês, o aleijão, porque tem como tratar, né? Ou então, eu creio que vocês é que serão abduzidos para algum planeta onde vocês se matem para lá e deixem a gente em paz. Então, o que acontece, né? Os espíritos baixos, eles não aceitam a união, o jeito de viver das famílias de Deus. E trabalham para destruírem as famílias de Deus por não conseguirem viver em paz como essas buscamos viver. E fazemos por onde, né? Também esses espíritos, eles buscam nascer em famílias de Deus. Mas como? Se eles querem destruir, como eles vão querer nascer nessas famílias? Ora, para melhor entenderem o que os faz tão diferentes de nós e poderem se apossar da coisa que percebem de alguma forma e soma que nós temos e eles não. Entende? Nos próximos assuntos eu vou detalhar isso e vocês vão poder ter exemplos aqui no dia a dia. Ora, na mente deles, nós temos algo que eles não têm. Mas nós sabemos que eles têm. Eles acham que não têm, mas eles têm. Acontece que não desenvolveram. O que o Projeto Pessoa vem buscando explicar a todos são as capacidades que todo humano temos. É isso que todos têm. Eles acham que eles não têm, que eles não sabem nem o que é, que eles não têm, que eles acham que não têm e que eles acham que nós temos. Eles não sabem o que nos faz diferente deles. Então, eles não querem saber também, eles não procuram saber, então eles querem arrancar aquilo que nós temos que incomodam eles. De alguma forma, e soma a nós. Ora, na mente deles, temos algo que eles não têm, né? Mas nós sabemos que eles têm.
Acontece que não desenvolveram. O que o projeto pessoal vem buscando explicar a todos são o que é isso, que são as capacidades que todo humano temos. Fomos criados com essas capacidades e só preciso é que sejam desenvolvidas. Só isso. Desenvolvidas saudavelmente, né? Para se usufruir de sabermos, sentirmos, ouvirmos e raciocinarmos de modo que o todo não deve ser lesado. E fazemos por onde? Colocar em prática o que defende isso, né? Nós, o povo de Deus. E é isso, gente. Simples assim. Como tudo pode ser o paraíso terrestre. Basta que todos desenvolvamos as capacidades do ser como deve ser. Porém, como existem esses que não desenvolveram as suas e eles vêm se reproduzindo pelos tempos de geração a geração, eis aí o único pior problema da humanidade contra a vida. São eles. Esse é o maior problema. Na realidade, o maior problema é também é o 1.1. Problema somos nós, o povo de Deus, que a gente tem que se unir para que nós possamos gerar como projetos, o projeto pessoa é isso, gerar projetos que impeçam desses continuarem nascendo e se desenvolvendo dessa maneira. Ou seja, não se desenvolvendo. Então, interromper isso, né? E como antigamente, desde o início da história da humanidade, porém existem esses que não desenvolveram e vêm se reproduzindo pelos tempos de geração a geração. Eis aí o único pior problema da humanidade contra a vida, né? E também de nós não estarmos nos unindo, nós que somos povo de Deus, não estarmos nos unindo para poder criarmos projeto para interromper. Deem o nome que vocês quiserem aí. E como antigamente, desde o início da história da humanidade, eles vêm lutando pelo poder, por dominar de formas e somas tudo e todos. Tratando de espíritos, a forma assim é que facilita seus idealismos aleijados, insensíveis, egoístas, injustos, cruéis, criminosos. Assim sendo, o pior é como vem conseguindo separar a família de Deus, destruindo convivências e se substituindo, nascendo dentro de ambientes onde eles vêm conseguindo minar tudo o que separa, afasta, causa conflitos, impedindo que capacidades sejam desenvolvidas e que as famílias de Deus venham evoluindo. Eles interrompem tudo, mas quem tem que interromper somos nós, o povo de Deus. Nós temos que interromper esses ciclos que vêm desde o início da história da humanidade. Por isso que é tão difícil as pessoas entenderem, mas Deus existe, porque Satanás existe, porque demônio que é demônio, porque a cultura do espírita, porque a cultura do católico, porque a cultura do evangélico, porque do budismo, dos povos orientais, dos povos ocidentais. Gente, tudo está inserido na mesma coisa. Deus, ele é perfeito. O universo é perfeito. Essas forças criadoras que nos geraram perfeitos, espíritos perfeitos, são as mesmas que querem nos dizer o porquê de estar todo esse conflito, de toda essa destruição. Eles querem, mas devemos querer ouvir, devemos querer paz, amor e viver em paz. Porque esses tipos, falta um pedaço do cérebro deles. Tem pedra no coração. Existe como eles ficarem bem, como eles reverterem esse quadro. É uma doença, eles podem, mas eles precisam de ajuda. Mas eles estão se disseminando de forma e soma que eles estão dominando.
E o povo de Deus, nós, normais, saudáveis, nós ficamos do lado menos favorecido. Por quê? Porque não existe ir para a guerra como antigamente Moisés ia e outros, e Josué com armas. Agora é preciso unir o amor para que a gente possa combater eles como espíritos sem corpos do outro lado e aqui fisicamente. E existe como? E sem guerras de sangrentas. Existe. Falei de pessoas como eu. E nos vídeos anteriores eu falei como eu sou, né? E sei que existem pessoas como eu. E como como elas também. E nós somos naturalmente povo de Deus, sim. Eu venho só querendo conviver com o meu povo. É isso que eu quero. Parentes ou não de sangue, mas em Deus. É isso que eu venho tentando fazer. Então, hoje eu tenho certeza que tudo o que eu passei, tudo o que aconteceu, tudo que eu aprendi, tudo que foi desvelado na minha vista, que os espíritas chamam de clarividentes e somente no espiritismo e para ver, manter contatos com espíritos ou sentir presença de espírito, nada foi por acaso, né? E eu venho desde então tentando explicar para a população, gente, como Jesus que tentou explicar, foi crucificado, por quê? Porque esses mesmos povos, essas mesmas pessoas que eu digo para vocês, que não desenvolveram capacidade, eles assassinaram Jesus. Eles assassinaram. Eu era uma pessoa extremamente calma, feliz, e eu vinha desenvolvendo minhas capacidades. E quando esses povos, essas pessoas, essas mentes doentes começaram a me atacar, eu não entendia de nada, eu estava longe de mim entender que isso aí, que eu falo hoje, que era a realidade. Eu não sabia. Por isso que eu digo, cuidado, nada é por acaso. Prestem atenção e queiram. Quem gosta de liberdade. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Que é um povo de Deus que já desenvolveu capacidades básicas fundamentais. Todos nós temos um fórum íntimo. Esse fórum íntimo é uma capacidade que nós temos, que vão desenvolvendo, passa do instinto para a intuição. Nós começamos a desenvolver nosso corpo biologicamente, os nervos, os neurônios. Eu não estou agora com o meu corpo humano para mostrar para vocês como por dentro nós temos delicadezas que a maior parte do povo nem sabe que tem. E o que acontece? Essa espiritualidade baixa, ela trata logo de fazer com que as pessoas não se auto-amem, que as pessoas não se autoconheçam, que essas pessoas não desenvolvam essas suas capacidades porque elas não têm conhecimento, ninguém dá o conhecimento para elas, portanto, essas capacidades, que eu vou chamar a máquina humana, ela é tirada, como eu disse, nós somos uma máquina perfeita, a máquina humana, e que nós não nascemos com os fios desplugados, nós nascemos com tudo no lugar, né? Não é o que essas pessoas vêm fazendo. Então, o que acontece? Esses espíritos baixos, eles tratam de quando já nasce, já dando um jeito de que os fios sejam desplugados, para que as pessoas possam ficar à deriva no barco da vida. Que o barco da vida, na verdade, elas não ficam no barco da vida, elas ficam na vida, porque o barco verdadeiro da vida já é as nossas compleições, já é nossa máquina toda plugadinha. Esse é o nosso barco, o nosso corpo, né? E aí o que acontece? Quando eles dão um jeito de desplugar e causar traumas, causar situações perturbadoras, desviar, fazer uma série, tudo que eles podem fazer para que as pessoas não desenvolvam suas capacidades e se tornem como eles, deficientes, o barco realmente fica à deriva. E quando o barco fica à deriva, melhor ainda para eles. Por quê?
Porque tem gente deles em todo o orbe, né? Lógico que também tem os anjos. Tem os anjos, tem Deus. Só tem uma coisa, Deus, ele não funciona obrigando ninguém a nada, né? E eles funcionam obrigando, induzindo, influenciando direto ou indiretamente, tudo para o mal, porque eles são desviados. E aqui, gente, nesse vídeo 6.1 e ponto 2, eu creio que eu concluo, né, a existência dos espíritos. Agora, espírito existe, Satanás existe, como eu expliquei, existe. Demônios, diabo, existem. Com a diferença é que Satanás, demônios do mal, diabo, não são para sempre. Não devem ser para sempre. E espírito, sim. O espírito é eterno. E é por isso mesmo que nós temos o dever de usar a nossa inteligência para saber o que é o espírito, como ele se constitui, como um espírito nasce, quais são os canais que ele vem, tudo o que é necessário saber sobre como funciona um espírito. E não esses projetos que estão, os espíritos baixos estão minando na terra e estão induzindo as pessoas a ir atrás de conhecimentos falsos, de falsos conhecimentos, né? Aí tem várias religiões, vários grupos, vários pensadores, um pensa alguma coisa daqui, por quê? Porque quando a pessoa nasce e ela começam a desplugar elas começam a ficar à deriva, elas acreditam em qualquer coisa, porque elas já estão sendo desviadas do caminho real do seu próprio poder. E aí, gente, olha, eu vou dizer para vocês, os espíritos, a maneira como eles fazem para interferir na vida aqui na Terra, como disse uma palestrante espírita até, foi perguntado, podem os espíritos interferir na vida das pessoas na Terra? E aí ela, podem mais do que vocês, podem muito mais do que vocês possam imaginar. E é verdade, gente, e é verdade. E é verdade que se vocês não acreditarem e procurarem conhecimento, nós vamos continuar escravos. E muitos filhos de vocês e vocês aí, muitas pessoas podem estar nesse exato momento sendo teleguiadas, sendo manipuladas de várias formas e somas. Quando você está contribuindo para uma caterva de espíritos que eles têm como manipular o seu pensamento, a sua mente. Como eu disse no vídeo 6.1, que eu tive que ir para o ao vivo do Facebook, Deus, ele não permite que esses espíritos baixos conheçam os seus pensamentos. Só Deus, só as forças criadoras, os espíritos superiores, de luz, eles, de repente, se reúnem em tribunais para entrar e escutar o pensamento das pessoas. Só eles podem. E quando é necessário, uma coisa muito, muito, muito necessária, importante. Mas os espíritos baixos não têm permissão de escutar os nossos pensamentos. O que é que acontece? É quando as pessoas nascem, que elas são desplugadas e que elas começam a ficar à deriva, é que naturalmente elas abrem os caminhos, as portas, e eles podem escutar os pensamentos. Porque, na verdade, são as pessoas que estão sendo desviadas e elas estão permitindo, né? Mas o que eles fazem mesmo é minar os pensamentos. Eles têm como minar o pensamento da criança, do adolescente, da pessoa, de pessoas inteligentíssimas, como acontece com a obsessão chamada fascinação. Existem vários tipos de obsessão que eles geram, né? Que são assédios. Existe a obsessão simples, que é mais fácil de cuidar. Eu vou falar disso num outro momento, tá? Mas existe a simples, existe a
A fascinação é uma muito difícil de combater, né? Eles conseguem se substituir pelos sentimentos, pelo sentido da pessoa e pensamentos. E pessoas inteligentíssimas, elas estão sujeitas. Pessoas intelectuais estão sujeitas. Sabe por quê? Porque eles têm métodos para fazer isso. Por quê? Porque as pessoas aqui estão sendo ensinadas que espírito não existe. Então, se as pessoas estão sendo ensinadas que espírito não existe, eles mesmos estão dentro das religiões pregando seres demoníacos. A própria igreja evangélica, ela diz que somente os demônios do mal se manifestam, né? E eu queria poder ter alguém para me assessorar, porque com relação a isso eu tenho uma prova muito importante, porque uma pessoa parente minha muito chegada, eu tirei essa minha parenta, minha mãe, foi minha mãe, tá? Tirei ela dessas igrejas. Por quê? Porque lá eles dizem que só existe demônios, que não sei o quê, e eles chamam. E eu tirei ela de lá. Ela estava muito mal. E ela tem dons, ela, pela ignorância, né? Ela chegou a ser muito prejudicada. E eu disse para a pastora, eu disse, por que vocês estão fazendo isso com ela? Eu fiquei afastada, esperei acontecer. Por que vocês estão fazendo? Porque ela está se libertando. Eu disse, ela não está se libertando. Ela é uma pessoa de idade, ela está caindo no chão, ela está roxa, ela pode até morrer. Não, ela está se libertando. Eu digo, olha, vocês não têm autoridade para falar em nome de Jesus. Jesus nunca chamou espírito. Jesus nunca chamou os demônios para as pessoas para depois eles expulsarem demônios. Jesus, ele expulsava os demônios, que no dicionário vocês podem constar. Demônio significa ser inteligente. Então, inteligência é usada para o bem, inteligência é usada para o mal. Demônios do bem e demônios do mal. Então, Jesus, ele expulsava os demônios que estavam no mal, os rebeldes, mas ele nunca chamou. Quando eu ia saindo da igreja, uma outra sentada virou e disse assim, olha, cuidado, hein? Cuidado que você pode acabar caindo aqui. E eu virei e disse assim, eu virei e voltei e disse para ela, vocês não têm realmente autoridade para falar em nome de Jesus. Jesus é amor. Jesus jamais me ameaçaria. Jamais. Jesus é amor. Então, não tem autoridade para falar em nome de Jesus, não falem. Ora, gente, o que vocês querem mais de prova de que existe muitas coisas sendo malditas, deturpadas, invertidas? E eu digo para vocês, esses espíritos, eles estão em todos os lugares. Eles estão em todo, onde vocês menos possam imaginar. Eles estão